E não é que parece que quem está querendo agora que o Lula seja solto é o Bolsonaro? Como assim? Eu vou te explicar, vem comigo. Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Que bom que vocês voltaram. Para quem está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Roberto Cardoso. Caiu aqui de paraquedas? Já se inscreve no canal, deixa um like para dar aquela moral esperta pra gente, pode ser? Combinado? Se você quiser ajudar o canal com qualquer valor, aqui em cima ó, tem o link do nosso Apoia-se. Você pode fazer uma doação do valor que você quiser e se você quiser. Combinado? Ô meu pessoal, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Se você parar para pensar, quem nesse país todo quer o Lula solto e quem nesse país todo quer o Lula livre, você vai pensar mais ou menos assim, eu acho. Você vai pensar que quem é de esquerda quer o Lula livre. E quem é de direita quer o Lula preso. O que tem a sua coerência, faz o seu sentido. Mas a política é um jogo um pouco mais complicado do que isso. A política nem sempre é tão simples assim. Principalmente porque na política existe o que você quer, isso é uma coisa. Mas existe o que você precisa. E muitas vezes o que você precisa é muito mais importante do que o que você quer. Então hoje eu posso garantir para você que uma das pessoas que mais quer o Lula livre é o Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes está com sangue no olho que é impressionante. Ele está com ódio do Moro tão grande que se ele pudesse, ele ia lá em Curitiba agora, tirava o Lula da Polícia Federal, botava o Moro lá dentro. Se ele pudesse, ele quebrava o pescoço do Moro. Porque o Moro mentiu para ele. O Moro tinha 22 áudios ilegais na mão, todos eram ilegais. Mas ele, dos 22, ele escondeu 21 e só levou para o Gilmar Mendes aquele do Tchau Querida, para dizer que o Lula queria se esconder no ministério para ter foro privilegiado e fugir da Lava Jato. Isso fez o Gilmar Mendes anular a nomeação do Lula. O Lula já tinha sido nomeado, já tinha tomado posse, e o Gilmar Mendes anulou. Aí agora a gente fica sabendo que não, que o Lula não queria ser porque ele tinha medo que realmente passasse essa imagem. Ele queria ir para o debate, ele queria ir para o tribunal para encarar o Moro, porque ele queria apostar na inocência dele. E o Moro fez exatamente o contrário. Ele induziu o Gilmar Mendes a tomar a decisão que ele queria. Isso, para vocês terem uma ideia, um juiz de primeira instância fazer um juiz do Supremo errar porque interessa para ele, vou fazer uma comparação, é mais ou menos como se fosse assim. Imagina que no exército brasileiro, um soldado raso chega para um general e fala assim, olha, parece que a Argentina está querendo invadir o Brasil, a Argentina está querendo fazer guerra com a gente, por que o senhor não invade a Argentina antes que eles invadam aqui? Aí o general acredita em você, vai lá, faz uma guerra com a Argentina Argentina destrói o Brasil, morre gente de lá, morre gente de cá. Depois o general fica sabendo que o soldadinho mentiu para ele. O soldadinho mentiu porque interessava para ele uma guerra entre Brasil e Argentina. O que esse general faria com esse soldadinho? Pensa bem. É essa a situação. O Gilmar Mendes ele quer anular tudo que o Moro fez. Tudo que tiver contra a Lava Jato e contra Sérgio Moro, ele vai votar. Ele é contra tudo, porque ele está com sangue no olho. Ele se sentiu assim, feito de idiota. Um ministro do Supremo foi enganado por um juiz de primeira instância. Isso por orgulho de um ministro do Supremo é muito pesado. O Gilmar Mendes está com tanto sangue no olho que ele deu uma entrevista para o UOL. Olha o que ele falou do Sérgio Moro. Dá uma olhada. Na tal delação do Palocci, que sequer foi uma delação feita perante o Ministério Público. Ela foi feita perante a Polícia Federal. E o juiz de novo decide vazar, considerando o quê? O interesse público o quê? O interesse eleitoral. E depois ele vem para o governo. Portanto, tudo isso tem conteúdos muito preocupantes. Que eles venham, agora sob nova direção, e façam uma accountability. Moro, Dallagnol, Janot, toda essa gente, venham e digam a vocês. E eu acho que em algum momento o país tem que fazer essa lavagem, né, essa accountability. Simplesmente dizer, olha, nós erramos, nós fomos de fato crápulas, cometemos crimes, queríamos combater o crime e cometemos erros crassos, graves, violamos o Estado de Direito. E depois saiam de cena. Então você não tenha dúvida, o Gilmar Mendes é um dos que quer o Lula solto, mas assim, é amanhã que ele quer. Já o Lula, se você lembrar, eu mesmo falava aqui, em setembro agora ele tem direito à progressão de pena
Então, se o habeas corpus, dizendo que o Moro é suspeito ou não, for julgado ou não, tanto faz. Se os processos forem anulados ou não, tanto faz. Em setembro ele tem direito à progressão de regime e ele sai de qualquer jeito. Mas desde que ele foi preso, quando se falava que seria em setembro de 2018 que ele teria direito à progressão de regime, ele falava que ele não queria sair com progressão de regime, ele queria sair de lá com a inocência dele comprovada. E tem sua lógica o que ele falava, porque você lembra como que foi o julgamento do caso do Triplex? Entre a primeira instância e a segunda foram 54 dias, não deu nem 2 meses. Isso é o processo mais rápido da história do Brasil. Nunca um processo voou que nem voou o processo do Lula. Então qual que é o temor dele? Ele pede a progressão de regime e sai. Só que o sítio de Atibaia já teve a primeira instância. Vai que o pessoal faz com o sítio de Atibaia a mesma coisa que fez com o processo do Triplex. Julga assim de uma hora para outra, toque de caixa, e dali a pouco o Lula é condenado e ele tem que voltar para a cadeia. Tudo que ele não quer é ficar nesse bate e volta, que nem, por exemplo, a Ike Batista ou o Garotinho, que ele entra, ele sai, não. Quando ele sair, ele quer sair com a questão resolvida. Ele não quer sair com pendência que vai ou que volta. Porque você imagina só, a hora que ele sai, todo mundo comemora, soltaram o Lula, não sei o quê, dali a pouco prende de novo os bolsominions. Tá vendo, babaca? Lula tá preso, babaca. Foi condenado de novo. Será que sempre o Lula é inocente? Sempre estão perseguindo? Será que você não enxerga? Imagina o inferno que ia ser isso. Então ele fala assim que realmente ele não queria progressão de regime, que ele queria sair livre. Mas veio a Vaza Jato. E a Vaza Jato começou a trazer informações de que realmente todo o processo dele foi ilegal, como ele dizia. Então tudo realmente pode ser anulado. Só que em junho pegaram o hacker. E quando eles pegam o hacker, eles chegam com uma tonelada de material agora nas mãos que eles têm que periciar. Então, apesar de tudo indicar que os processos vão ser anulados, já não dá para dizer quando, entendeu? Porque é muita coisa que precisa ser periciada para você dizer, ó, é tudo legítimo, isso aqui foi ilegal. Essa quantidade não estava na programação. A hora que prenderam o hacker, chegou aquele monte de material e agora eles têm que analisar tudo. Então, por isso, a anulação do processo não deve ser tão rápida. E para o Lula, ele prefere esperar para ter a pena anulada do que correr o risco de sair e voltar, sair e voltar. Também tem um segundo fator que faz o Lula pensar 2 vezes antes de querer sair. Enquanto ele está lá, está todo mundo prestando atenção em tudo que sai da Lava Jato. E a Lava Jato cada vez choca mais as pessoas, mas eles fizeram isso, eles fizeram aquilo outro. Eles estavam contra o Lula, eles queriam prender o Lula, eles influenciaram na eleição. Se o Lula está solto, isso perde bastante relevância na imprensa. Junto ao público, pode ter alguma coisa muito séria lá, como ele sabe que deve ter, envolvimento de Rede Globo, algumas outras coisas pesadas, e pode ser que aquilo perca relevância. Então ele não pode desperdiçar esse capital, porque ele tem que pensar que no futuro, vai ter eleição em 2022 para presidente, ele pode concorrer, isso vai voltar a assunto, vão falar isso, vão falar aquilo, e ele precisa ter tudo realmente aqui, ó, aconteceu isso, aconteceu isso. E se ele sai, desmobiliza isso tudo. A Lava Jato perde a relevância que ela tem hoje. Então, apesar de tudo, o Lula não está com tanta pressa assim para sair. Ele pode pedir a progressão de regime, mas ele não está querendo pedir. E por outro lado, que foi o que eu falei, Bolsonaro passou a ser uma pessoa muito interessada que o Lula saia da cadeia. Por quê? Porque ele só derrete em popularidade, ele está sendo atacado por todos os lados. A Polícia Federal está indo para cima dele, está indo para cima dos filhos dele, uma investigação atrás da outra, ele não consegue aprovar nada, tudo que ele faz dá errado. De repente, se o Lula sai, o ódio de todo mundo vai para cima do Lula. Ele pode ter um pouco de paz, ele pode ter um refresco, você entendeu? Se o Lula sai lá, o holofote vai todo para lá e ele fica um pouco sossegado aqui. Aí de repente nos bastidores ele consegue escapar um filho aqui, consegue acertar uma situação ali, porque está todo mundo olhando para lá. A hora que o Lula sair, vai todo mundo olhar para lá e vai deixar ele um pouco em paz aqui. Além disso, como ele odeia o Sérgio Moro, como ele não confia no Sérgio Moro, e como ele sabe que o Sérgio Moro tem uma popularidade maior que ele é um cara muito vaidoso.
né? Para vocês terem uma ideia, no 7 de setembro, que ele falou para as pessoas saírem de verde e amarelo para mostrar apoio a ele queria apoio a ele, lá em Brasília, em frente ao Congresso, encheram um boneco inflável do Moro e não dele. Então, assim, ele está por aqui com o Sérgio Moro, ele não confia, porque ele sabe que o Sérgio Moro tem coisa que ele investigou ilegalmente contra ele, contra os filhos. Ele sabe que o Moro tem pretensão de ser presidente da República e ele quer descartar o Moro. O Lula saindo com os processos anulados, além do foco estar todo no Lula, o ódio das pessoas vai se voltar contra o Sérgio Moro, porque ele, o Bolsonaro, vai vender esse discurso, tá vendo? É por causa dele que o Lula tá solto, foi ele que foi incompetente, foi ele que cometeu crime. Ele vai jogar a culpa toda no Sérgio Moro, porque interessa para ele destruir o Sérgio Moro. O Sérgio Moro é mais popular que ele e o Sérgio Moro quer ser presidente em 2022. Então ele vai aproveitar para jogar toda a culpa do que está acontecendo no Sérgio Moro. Aí ele vai ter paz e vai ter um adversário a menos, porque vão ficar todo mundo lá xingando o Lula e vai ficar todo mundo atacando o Sérgio Moro. O Sérgio Moro é bem provável que desapareça um pouco da cena política, porque a situação dele vai ficar muito complicada, vai ficar muito constrangedora se o Lula sair da cadeia por culpa dele. E se o Lula sair com os processos anulados, vai ser por culpa dele, pessoalmente. Então é o seguinte, o cenário hoje é esse. A partir do dia 23, o Lula tem direito de pedir a progressão de regime. Ele entrando com o pedido, em 1, 2 semanas deve ser concedido para ele e ele sairia da cadeia. Mas ele não deve pedir, porque para ele, no momento, ele prefere esperar para sair com a anulação dos processos e não sair com progressão de regime, porque ele corre o risco de ter o processo de Atibaia lá correndo também e as pessoas jogariam ele a toque de caixa. Ele prefere que os 2 processos sejam anulados, que aí ele sai limpo, zerado. E o Bolsonaro já está preferindo que ele saia também, porque aí ele tem um pouco de paz e ele ataca o Sérgio Moro. E o Gilmar Mendes, nós já sabemos como é que ele está. Ele está com sangue no olho. É esse o cenário atual. O que vocês acham? Escreve aqui para mim, deixa um comentário. O que você acha desse cenário de guerra de bastidores? Quem diria que o Lula não quer Lula livre, o Lula quer Lula preso. E Bolsonaro não quer Lula preso, Bolsonaro quer Lula livre. O que você acha? Valeu, um grande abraço, eu já fui.